Sejam bem-vindos de volta ao mais um programa da noite com Maria Inês Costa. Vamos agora à nossa rubrica da noite. Batalha de talk shows. Os talk shows em combate são o nosso querido português 5 para a meia-noite e o conhecido americano The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Para isto, teremos presente a nossa ilustre convidada, uma profissional na área. Um aplauso para Raquel Costa. Obrigada. Olá. Boa noite. Olá. Seja muito bem-vinda, ilustre convidada. Obrigada. Antes de mais, diga-me então, o que é um talk show? Bem, antes de mais, deixa-me só fazer aqui os cumprimentos, não é? Que não queremos ser canceladas no Twitter. Portanto, muito boa noite, Maria Inês, muito boa noite ao estúdio que nos acompanha aqui, muito boa noite ao público que está aí em casa. E vamos lá a isso, então. Segundo vários livros e sites conceituados, a.k.a. Wikipédia, podemos dizer que um talk show é um programa televisivo com origem na rádio, que não passa de uma conversa descontraída e informal entre um apresentador ou mais e um ou mais convidados sobre um assunto que, no caso, os convidados têm um certo conhecimento. Também há um público a poucos metros de nós, como podemos ver, o que, no caso, não há nada melhor, não é, do que ter dezenas de pessoas aqui à nossa frente à espera que sejamos engraçados e interessantes ao mesmo tempo, não é verdade? Em Portugal há muita opinião de que tudo o que fazemos cá acaba por ser uma cópia do que é feito lá fora. Mas a verdade é que nós no estrangeiro não vemos um Somos Portugal, não é? Pimba, americanos! Mas, pronto, tirando isto, e num país que é tão pequenino, como é que nós conseguimos, dentro do programa televisivo que é o talk show, destacar-nos quando é um programa tão característico e tão definido? Pois bem, hoje em dia os talk shows têm tantas variações que às vezes estamos a ver um e nem sequer nos damos conta que de facto é um talk show, como é o caso do programa da Cristina, ou o Gocha, ou o Fama Show, entre muitos outros. Em Portugal diferenciamos-nos pelo nosso nacionalismo. Isso até se verifica em programas que duram tardes e noites inteiras, assim como as histórias que nos contam sobre os nossos antepassados. E pronto, e nós gostamos muito disso, passar horas e horas à frente do sofá, sem termos muito trabalho a pegar no comando e a mudar de canal. Portanto, eu agradeço muito este convite, Maria Inês, de comparar e analisar dois talk shows que de facto olhamos e são mesmo, e percebemos logo que são talk shows. E pronto, e assim poupe um bocado de trabalho. Ora essa, é sempre um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada. Que é melhor do que uma pessoa famosa para falar sobre este assunto? Alguém que sabe sobre o assunto? Claro que não. Claro que não. Mas isto leva-me a uma questão. Já se falou sobre este assunto em algum lado? É que, segundo as minhas pesquisas no nosso amigo fiel Google, já se realizaram alguns estudos específicos de talk shows e também gerais, mas uma comparação específica sobre os dois de que nós vamos falar não encontrei nada. Portanto, isto quer dizer que vamos ser pioneiras nesta comparação? É verdade, sim. Pelo mundo fora já foi estudada a origem do talk show e a sua história, como é o caso, por exemplo, de uma brasileira, nossa irmã de língua, que estudou o caso específico do Brasil e ainda analisou o talk show, não sei se conhecem o programa do Jô, mas sem dúvida que têm vindo a ser estudados por todo o mundo vários outros assuntos associados a este tema, desde as suas características, análise de discurso de talk shows de política, a representação e o papel do género neste tipo de programas, análise de linguística, as estratégias discursivas, enfim, há carradas de material suficiente para percebermos toda a história deste género de programa. E também já foram estudados muitos talk shows em específico, inclusive os dois que vamos analisar hoje já foram estudados por si só em separado. Por outras pessoas, claro. Mas como não quero copiar os outros trabalhos e ainda ser acusada de plágio, não é? Não li nenhum dos estudos, li somente os títulos e, para ser muito honesta consigo, Maria Inês, e convosco aí de casa, isso ia dar muito trabalho, não é verdade? Fiz então a minha própria pesquisa com base nas horas passadas à frente da televisão, a ver os vários talk shows, e principalmente estes dois, enquanto procrastinava em relação ao que realmente importa na vida, que de facto são likes no Insta e TikToks, não é verdade? Muito bem, daremos então início à nossa batalha de talk shows. Será o 5 para a meia-noite uma cópia do programa americano The Tonight Show?
Para responder à sua questão, fiz então uma pequena tabela, não se assuste, sobre as principais comparações entre ambos os programas. Portanto, vou começar com uma pequena introdução, sim, caso os nossos espectadores não saibam do que estamos a falar. Mas claro, porque não os vou censurar, não é? Afinal de contas, o único programa que vale a pena ver é este, com uma apresentadora carismática, um público incrível, um estúdio muito moderno e diferente dos restantes e, claro, uma convidada que claramente não tem mais nada para fazer, senão não estaria aqui. Exatamente. Bem, mas então, começando com o nosso português. O 5 para a meia-noite surgiu em 2009 e conta atualmente com 19 temporadas, com cerca mais ou menos de um total de 196 episódios e passa na RTP1. Já o Tonight Show ganhou vida ao mesmo tempo que a minha avó, lá nos anos 50, mais precisamente em 1954. Conta com muitas temporadas, lá para lá das 40, e um total de 11.462 episódios e passa na NBC. Mas isso assim não fica muito desequilibrado? Como se fosse um vozinho cheio de experiência a lutar contra um pré-adolescente. O 5 para a meia-noite teve um passado problemático, inconstante, mudava sempre de apresentadores todos os dias, uma confusão. Agora, com o passar dos anos e já com uma maturidade mais notável, já está mais calmo, por isso mesmo é que, pronto, e para esta batalha ser justa e eu não ter tanto trabalho, vou só falar de ambos os programas a partir de 2014, o mesmo ano em que o último e atual apresentador do talk show americano, o Jimmy Fallon, assumiu a apresentação. Nessa mesma altura, quem estava à frente do 5 para a meia-noite eram as nossas queridas Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves. Um beijinho para vocês, queridas. Voltando um bocado atrás, você disse confusão. Sim, porque imagina, o 5 para a meia-noite, até há uns anos, todos os dias mudava de apresentadores. Era 5 dias por semana com episódios e cada dia um apresentador diferente. No entanto, esta lógica mantinha-se todas as semanas, ou seja, às segundas era apresentado pela Filomena Cautela, às terças pelo Fernando Alvim e por aí adiante. Pronto, e com a idade veio a acalmar, passando em 2014 a ser unicamente a Filomena a apresentar, com a ajuda da Inês. A partir daqui, houve sempre apenas um episódio por semana, emitido às quintas-feiras, com o apresentador principal e um ajudante, ou vá, para não ferir suscetibilidades, um co-apresentador. No entanto, nesta última temporada temos só a presença de Miguel Rocha. Esclareceu a sua dúvida? Sem dúvida. Mas então, o Tonight Show manteve sempre este registro de apenas um apresentador. Mas com quantos episódios por semana? O The Tonight Show manteve-se sempre muito coerente com o apresentador e de vez em quando um ajudante, que é uma espécie de narrador, digamos, e um episódio por dia, exceto aos fins de semana, claro. Até aqui parece-me então que tem as suas diferenças. Sim, tem. São muito diferentes, tirando o facto de ambos começarem com notícias dadas de forma cómica e terem convidados e entrevistarem-nos e fazerem jogos e dinâmicas divertidas com os mesmos e passarem à noite e serem para uma faixa etária jovem. Também têm um público e uma banda, um público no caso em estúdio e uma banda. Tem um cenário que também é igual, ou seja, um sofá à esquerda da mesa do apresentador, outro cenário diferente para os tais jogos com os convidados. Também ganharam vários prémios e tiveram vários spin-offs. Então, mas tudo o que me disse até agora são semelhanças? Eu pensei que ia me dizer algo diferente. Pois, aí está. É que as semelhanças estão muito à base dos pormenores, Marinas. Okay. Por exemplo, em questões de duração de episódios, em questões de quantidade de intervalos que têm, em questões de o horário exato em que vai para o ar, a classificação etária, a internacionalização, que também é muito importante. Ok, mas então vamos cá falar de um de cada vez. Vamos começar pelo primeiro que referiu, a duração dos episódios. Portanto, então, como percebemos que o Tonight Show é bom e, pronto, sejamos sinceros, o típico português gosta de exagerar, decidimos fazer o mesmo, só que em dobro. Por isso é que vemos o 5 para a meia-noite com 90 minutos de episódio e o do Tonight Show tem apenas 40 minutos. Pronto, e à custa disso, o 5 para a meia-noite começa cerca das 10h30 da noite e o Tonight Show começa cerca de 1 hora depois. Dá para perceber a ironia disto, certo? Quer dizer, o Tonight Show
começa mais perto das 5 para a meia-noite do que propriamente o 5 para a meia-noite. E a acompanhar isso, como se não bastasse o 5 para a meia-noite, só faz um intervalo num programa e o Tonight Show faz cerca de 5. Tantos intervalos em tão pouco tempo. Pois, sei lá, deve ser da quantidade de refrigerante que bebem, sei lá. Eu sou experta em comparações, meninas, não sou experta em intervalos. Mas uma coisa é facto. Se analisarmos bem, o Tonight Show parece-me ser um programa muito mais organizado porque pega nessa carrada de intervalos que faz e pronto, consegue segmentar o programa e separar as diferentes rúbricas e os convidados que pronto, só lá vão se tiverem algo em comum. E lá está, o 5 para a meia-noite ainda é muito para teenager, está a ver? Deixa os seus programas muito desorganizados, com rúbricas umas atrás das outras e mistura convidados que nem sempre têm coisas em comum. Pronto, acaba por não haver uma seleção muito coerente. Os convidados são de diferentes áreas, percebe? Sim, dá para perceber. Realmente parece que a idade pesa muito. Então, não? Então, o 5 para a meia-noite tem uma classificação para maiores de 16 e o Tonight Show tem uma classificação para maiores de 14 anos. Veja lá, o 5 para a meia-noite nem tem idade para se ver a si próprio e quer fazer passar-se por mais velho. E o Tonight Show, por si só quer relembrar a juventude, digamos. Diga-me então, onde é que podemos encontrar estes programas? Tem assim algum site especial, algum canal próprio? Ambos estão disponíveis nos seus canais pais, digamos. No entanto, o programa americano não está disponível para visualização cá em Portugal. Já em plataformas sociais, como o YouTube, ambos têm o seu próprio canal, onde apenas passam pequenos vídeos dos momentos mais marcantes ou das rubricas mais vistas. O The Tonight Show passa em vários países, inclusive em Portugal, através do canal SIC Radical. E já o nosso, nós gostamos tanto do que é nosso que não o damos a ninguém. Pois, realmente deve ser complicado deixar um pré-adolescente sair do país sem supervisão dos pais, não é verdade? Mas uma coisa também que reparei é que já abordou muitas vezes a questão das rubricas. Será que poderia dar-nos alguns exemplos das rubricas mais pedidas pelo público? Claro, todos aqui conhecemos a Pressão no Ar, certo? Do 5 para a meia-noite. Então não, isso é que eram bons tempos, era uma adrenalina. Pronto, a verdade é que o 5 para a meia-noite ainda tem, de facto, muitas rubricas, muitas delas novas, como é o caso, por exemplo, do Teste Rochat, onde o atual apresentador, o Miguel Rocha, faz perguntas a um convidado que está deitado numa daquelas cadeiras típicas de psicólogo. Colocar de forma bastante confortável, como quiser, como se sentir mais confortável. Basicamente estamos aqui nesta sessão de psicanálise. Isto é mesmo, é um divã. É um mesmo. divã e nós vamos mergulhar na sua mente, Ana Gomes, e descobrir o que por aí vai. Cá entre nós, parece-me um bocado uma imitação da Pressão no Ar, só que sem a pressão. Mas pronto. A nível de fora do estúdio, também há a rúbrica de Ou Vai ao Rocha, se não me engano, que é assim que se chama, onde há várias pessoas que votam para o apresentador fazer vários desafios fora, lá está, do estúdio. Tomar conta de cães? Sim. E pronto, eu não tenho animais de estimação e foi isto que aconteceu. Swelling, as pessoas lá em casa votaram que eu tinha que passar um dia numa pet shop. Que serviços é que vocês aqui têm? O que é que eu posso vender? Já o Tonight Show é bastante caseirinho, gosta de fazer as coisas dentro do estúdio. Por exemplo, temos o hashtag The Tonight Show, onde se interage com o público de casa. We do this thing every week where I send out a hashtag and we ask you guys to respond to that topic. So since Temos o retweet, onde o Jimmy Fallon apresenta vários tweets e dá a possibilidade do público interagir, votando no tweet que preferem que Jimmy Fallon publique. tweets, and we're all going to vote on whether you like each one or not. You all have voting clickers at your seats. Now you can. Também, numa dinâmica mais divertida e com os convidados, há uma rúbrica, o That's My Jam, que pronto, é basicamente sobre música. Mixtape medley. Oh, it's a showdown.
against Ariana right now. It's a showdown. Yes! Oh, get ready for this. Afinal, podemos dizer que há bastantes diferenças entre os dois programas. Eu já estava aqui a desanimar, vou ser sincera. É assim, e apenas como curiosidade, não é? Por exemplo, o 5 para a meia-noite faz rubricas que se baseiam nos convidados que trazem, como por exemplo o Taskmaster. Eles fizeram a rubrica Taskmaster quando foi a vez do Vasco Palmeirinho e do Nuno Marco irem lá ao programa. Eu não vejo os americanos a fazerem isto. Pois então parece-me que é mais um caso para dizermos Pimba, americanos! Podemos sim. Então podemos concluir que os dois programas têm formatos muito semelhantes, mas que são os pormenores que acabam por, de certa forma, torná-los diferentes entre si, não é? Exato, a estrutura de ambos é basicamente a mesma, ou seja, um ou dois apresentadores que começam a dar notícias de forma sarcástica, têm uma banda, uma audiência em estúdio, entrevistam vários convidados, para aí uns 3 ou 4, fazem jogos com eles, fazem sketches, etc, etc. Mas depois há os tais pormenorzinhos que tornam tudo distinto, não é? E que nos possibilitam dizer Pimba, americanos! Então deixemos o público votar. O 5 para a meia-noite é, ou não, uma cópia do The Tonight Show. E são estes os resultados. Espantada, Raquel? Na verdade, prefiro não me pronunciar quanto a isso. Tudo bem, é uma escolha sua, mas tem mais alguma coisa que nos queira dizer ou algum conselho que queira dar aqui ao público que temos no estúdio ou às pessoas lá em casa? Tenho. Gostaria só de acrescentar que, como não quero que plagiem o meu incrível trabalho, vou deixar aqui, se não se importar, 2 outros temas também muito interessantes. Pronto, para os mais preguiçosos da vida terem sobre o que trabalhar. Podem comparar a nível global talk shows de mais de 2 diferentes países, porque assim também tem uma diversidade de informação que, pronto, eu não quis explorar muito, porque assim também gera demasiado trabalho. Ou então podem simplesmente comparar talk shows de diferentes formatos no mesmo país. Cá em Portugal, por exemplo, podem comparar o Cá por Casa, o Fama Show, o Domingo à Tarde, o programa da Cristina, entre muitos outros. E se quiserem, podem até mesmo analisar mais um programa da noite com Maria Inês Costa e referir este episódio, não é? Com esta convidada incrível. E também referirem como vos incentivei a desenvolverem o vosso trabalho, não é? Muito bem, ficamos então por aqui com mais um episódio do Mais um Programa da Noite com Maria Inês Costa. Sou Maria Inês Costa e esta foi a nossa convidada Raquel Costa. Cuidem-se e já sabem, sejam originais e gritem do fundo dos vossos pulmões, Pimba, americanos!